Vai lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome, gente, é Luiz. E a gente vai trabalhar a parte de matemática e raciocínio lógico, que costuma ser o terror, né? Nos concursos. Ai, a cara. Pode não. O edital nosso, né? Ele não está pequeno, tem vários conteúdos que vocês viram na escola, só que tem muita coisa que vocês viram lá no ensino fundamental, lá quando você estava na 6ª série, 7ª série, é recente, né? Vocês viram faz pouco tempo na escola, né? Então, dentro do conteúdo, a gente tem as operações matemáticas, né? Problemas com operações, porcentagem, né? Rações e proporções, tem a parte do ensino médio, a parte de funções, né? Exponencial, tem progressões e um pouco de geometria. Então, é um conteúdo bem extenso. E além disso, tem uma parte de lógica, né, que vai falar de sequências, vai falar de argumentação. Então é um conteúdo grande, um conteúdo extenso. Mas, com dedicação, né, todo mundo consegue. Né? Lógico que a gente precisa que vocês se dediquem também, né? Estudem, né, no tempo livre. Né? Ao escrever o curso, dispensa o namorado, você não sai muito, né? E dedicar mesmo. Mas esse concurso precisa de dedicação. Ah, mas eu trabalho, né? Todo mundo trabalha. Hoje eu trouxe aqui só alguns exemplos de alguns exercícios para a gente lembrar um pouco de alguma coisa que vocês já viram na escola, porque falar de tudo é muita coisa, tá? Aí eu trouxe uns exemplos, não são muito fáceis, não precisa sair correndo, tá? Já falei disso, né? E uma das matérias que está no edital é a parte que fala de regra de 3. Acho que isso é melhor, né? Não empresta para ninguém. A regra de 3 é uma maneira de você resolver problemas que envolvem grandezas. Né? O que é uma grandeza? É qualquer coisa que pode ser medida, né? Uma distância, um número de pessoas, né? Qualquer coisa que você pode medir é chamada de grandeza. E a regra de 3, ela ajuda a resolver probleminhas que têm grandezas. Eu trouxe um problema aqui, é um pouquinho chatinho, né? Mas vocês merecem. Lógico. É outra coisa, né? Não adianta a gente só pensar em coisa fácil, né? Porque tem professores que só... Eu não quero mexer com isso. Que gostam muito de levar exemplos fáceis, né? E na hora... Só que na hora da prova não é isso que acontece. Isso aqui é um exercício pequenininho, né? Dá pra ver ali que é pequeno. E eu trouxe ele porque ele é um exercício que ele tem várias pegadinhas, né? Como que a gente trabalharia com ele? Lá em cima está o seguinte. Então vamos ler isso aqui. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, né? Então, durante 3 horas eles trabalharam arrecadando, né, alimentos. Não precisa copiar, depois se vocês quiserem eu mando por e-mail, mas você que sabe, pode copiar à vontade. Arrecadando 12 quilos de alimentos por dia.
Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes ao término da campanha, né? Já cansaram só de ler, né? Admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo seria de... Um dos problemas maiores que a gente tem visto hoje em dia com a matemática é a interpretação, né? Você ler um exercício e interpretar o que ele está falando, né? Porque a matemática, especialmente de concurso, não é faça uma conta, né? Descubra X, isso aí é na escola, né? Nos concursos eles gostam muito de trabalhar com interpretação, né? Não só nos concursos, mas nas provas do Enem, por exemplo, né? Trabalha muito com interpretação também. Eu vou jogar isso aqui um pouquinho mais para lá, porque aí eu vou para cá ou para lá. Fica chique assim, né? Que aí eu vou montando ele aqui. Como que a gente trabalha com regra de 3? Primeira coisa, você vai identificar quais são as grandezas que tem no problema. Então vamos lá. Uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem durante 30 dias. Então essa quantidade de dias já é uma grandeza. Então a gente anota bonitinho quantidade de dias, né? A gente tem um padrão, a gente tem um modelo que a gente segue dentro da resolução, que, por exemplo, todos os exercícios de regra de 3, a gente segue um determinado modelo, né? Não adianta querer fazer exercício de uma maneira ou outro de outra. Então, aí eu tenho a grandeza. Alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, né? A quantidade de alunos é uma grandeza. Então, você tem a quantidade de alunos. Cadê onde eu estou? Aceitaram a tarefa nos primeiros 10 dias, já está aí o dias, trabalharam 3 horas por dia. Então, outra grandeza. Horas trabalhadas por dia. Horas por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram seu grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo seria de... Então, acho que só isso, não é isso? Né? Então, número de dias, número de alunos, os quilos, né? Você tem a quantidade de alimentos, né? Quantos quilos de alimentos. Então, eu tenho 4 grandezas. A gente divide, né? Quando você tem 2 grandezas, a gente diz que é uma regra de 3 simples. Com mais de 2 é uma regra de 3 composta, né? Todo mundo lembrando? Vocês têm feito outros concursos também? Não? Não. Tem que fazer. Tem que estudar bastante. Então agora o que a gente faz? A gente vai anotar as grandezas, né? Então vamos lá. Número de dias. O que eu vou colocar? Mentira, não vou colocar 30. Por que eu não vou colocar 30? Eu falei para vocês que esse exercício ele tem várias pegadinhas, por isso que eu escolhi. Então a primeira coisa, a pessoa olha, 30 dias, 30 dias. Mas não é. Por quê? Olha o que ele fala depois. 20 alunos aceitaram a tarefa, nos primeiros 10 dias trabalharam, né? Então, você não vai pegar os 30 dias de cara. Na verdade, a regra de 3, ela trabalha com 2 situações. É uma situação inicial e depois você tem uma outra situação. Então, a primeira pegadinha não é para colocar 30 dias, é para colocar 10, porque eles não trabalharam 30, eles trabalharam 10. Então, eles trabalharam 10 dias. 20 alunos nisso? Aí o número de alunos é 20 mesmo. Trabalharam 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. 12? Tem certeza?
é 12 quilos de alimento por dia. Quantos dias eles trabalharam? 10. Então eles arrecadaram 12 quilos? Eles arrecadaram 120. Né? Então, ó, como eles trabalharam 10 dias, né? Nesses 10 dias, eles não arrecadaram 12 quilos, né? Porque é 12 quilos a cada dia. Então, na verdade, arrecadaram 120. Tá? Essa questão, tá? Ela é considerada difícil. Tá? Então, antes que vocês saiam correndo, né? Falamos isso mesmo. Tá ok? Então, essa é a primeira situação. Em 10 dias, 20 alunos, trabalhando 3 horas por dia, arrecadaram 120 quilos de alimento. Continuando. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Então, quantos alunos eu tenho agora? 50. Agora vocês prestam atenção, né? 30 novos alunos. Então, a gente tinha 20, aumentou 30, passou a ser 50. Né? Passaram a trabalhar 4 horas por dia, né? 4 horas por dia, até o término da campanha. Ou seja, quantos dias eles trabalharam? 20, né? Porque a campanha é de 30 dias, né? Então 30 dias, já trabalharam 10. Então, para a campanha terminar, ficaram faltando 20 dias. Aí ele está perguntando, admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimento arrecadada ao final do prazo seria de quantos quilos? Então, até o final, quantos quilos foram arrecadados? Então, a regra de 3, a gente constrói dessa forma. Né? A gente coloca primeiro a situação no início, a situação inicial, né? E depois a segunda situação. Sempre vai ser assim, né? Problemas de regra de 3 sempre são dessa forma. Tem uma situação no início e depois vai ter uma situação no final que se vai comparar. Na regra de 3, a gente tem 2 tipos de grandezas. As grandezas que são diretamente proporcionais e as grandezas que são inversamente proporcionais. O que vem a ser grandezas diretamente proporcionais? Diretamente é à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Inversamente, à medida que uma aumenta, a outra diminui. E se as duas diminuírem? É diretamente, né? Porque diretamente as duas se comportam de maneiras iguais. Ou as duas aumentam, ou as duas diminuem. Então, vamos dar um exemplo, vamos fazer uma pausa aqui. Imagina você viajando de carro nesse fim de semana. Aqui está seu carro. A maioria é mulher aqui, né? Então, para as mulheres, o maridão está dirigindo, você está aqui na janelinha curtindo a viagem. Aí você vai viajar, né? Você vai visitar a sua vovozinha lá no interior, né? Então, a sua vovozinha, essa não é a vovozinha, essa aqui é a vaquinha dela. Né? Você vai visitar a sua vovozinha lá no interior. Não está muito bonitinho, mas tá bom. E aqui está a sua vovozinha te esperando. Um monte de vaquinha feia. Aí imagina o seguinte, sua vovozinha, ela mora numa cidade que fica a 100 km daqui. E para você viajar, você vai gastar um certo tempo, né? Aí você vai lá, fala oi com a vovozinha, brinca com a vaquinha, etc, etc. Volta para cá. Aí no outro fim de semana, você vai visitar uma outra vovozinha sua. Só que essa vovozinha sua, ela mora numa cidade que fica a 500 quilômetros. Quilômetros, não é 500 quilos. 500 quilos é o peso da vaca. Aí eu pergunto, para você visitar essa segunda vovozinha que mora a 500 quilômetros,
Você vai gastar mais tempo ou menos tempo? Por quê? Porque a distância é maior. Então, o que aconteceu? A distância aumentou. Por causa disso, o tempo também aumenta. Então, essa grandeza tempo com a grandeza distância são grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Agora, imagina outra situação. Você vai lá visitar sua primeira vovozinha, e nessa viagem que você vai fazer, você anda a uma velocidade de 60 km por hora na estrada. Você não está com pressa nenhuma, você vai viajar a 60 km por hora. A 60 km por hora, você vai gastar um certo tempo. Tá aí. Aí, na hora de voltar, você lembra que vai passar o último capítulo da sua novela favorita. Se a sala fosse cheia de homem, eu ia passar o jogo final. No seu caso, você vai assistir o jogo, né? Então vai passar o último capítulo da novela, você não quer perder. Então, na hora que você voltou, você veio numa velocidade de 130 km por hora. O que vai acontecer com o tempo de viagem em relação ao primeiro? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Aumentou a velocidade, o tempo diminuiu. Então, eu posso dizer que as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Tá? Então, essa seria a diferença entre grandezas diretas para grandezas inversas. E o que isso tem a ver com a regra de 3? Porque na hora de resolver uma regra de 3, a gente tem que avaliar, analisar se as grandezas são diretas ou inversas. Porque se for direta, na hora de resolver, eu vou montar uma fração do jeito que está aí, 3 sobre 4, 100 sobre x. Mas se for inversa, eu vou ter que inverter uma delas. Em vez de 3 quartos, eu ia escrever 4 terços. Tá? Então, o mais importante numa regra de 3 é você verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, que é a primeira coisa que a gente faz. O número de multas que ele tomou é diretamente proporcional à velocidade, né? Quanto mais tempo ele anda nessa velocidade, mais multas ele toma. Então vamos apagar a maquininha e a vovozinha. Bom, voltando para o nosso problema. Então, a primeira coisa, antes de resolver, eu tenho que olhar a cara das grandezas para ver se são direta ou inversamente. Como que a gente faz isso? A gente sempre vai pegar a grandeza que você quer descobrir, onde está o x, e vai comparar essa grandeza com as outras, uma de cada vez. Como assim? Eu vou olhar essa grandeza com essa, e olhando a situação, olhando o problema, eu vou ver se elas são diretas ou inversas. Como assim? Vamos fazer. Imagina o seguinte: em 10 dias eles arrecadaram 120 quilos. Em 20 dias, eles vão arrecadar mais ou vão arrecadar menos? Mais, né? Vão trabalhar, vão ficar 10 dias a mais tempo trabalhando, mais eles vão arrecadar. Então eu vou dizer que essa grandeza, em relação a essa, é diretamente proporcional. Quanto mais tempo eles ficarem na campanha, mais eles vão arrecadar. Aí a gente só anota aqui. Ah, mas lá na quinta série minha tia fazia setinha, né? A pessoa não fazia setinha para cima, setinha para baixo, mas se alguém lembra, não é necessário, só anotar. Quem lembrar pode usar. Agora, vamos analisar essa com essa. Você vê que a hora que eu estou analisando as grandezas, eu analiso duas e eu esqueço do resto. Por quê? Eu não estou analisando o problema, eu estou analisando a grandeza. Se você tiver 20 pessoas na campanha, eles vão arrecadar 120 quilos. Se você tiver mais pessoas, 50 pessoas, eles vão arrecadar mais ou menos? Mais gente, mais quilos. Ou seja, à medida que essa aumenta, essa aqui também aumenta. Então ela também é diretamente proporcional. E as horas por dia? Se você fica 3 horas por dia arrecadando alimentos,
você consegue arrecadar 120 quilos. Mas se você passar a arrecadar durante 4 horas por dia, você vai arrecadar mais quilos ou menos quilos? Mais também. Então a grandeza é o que? Diretamente. Então nesse exercício, todas as grandezas são diretamente proporcionais, né? Tem exercícios que tem grandezas inversas, mas esse aqui é só direto. Agora, brincar de fazer conta. Como que a gente faz a conta para descobrir? Pega a grandeza do tal x e iguala com as outras. Aí você vai pegar todas as outras, uma do lado, multiplicando 10 sobre 20 vezes 20 sobre 50 vezes 3 sobre 4. Então essa pequena conta vai dar o nosso resultado. Uma coisa interessante, né? Se a gente puder simplificar, fica mais fácil a conta. Como assim simplificar? Ou você divide tudo por o mesmo número, ou você pode simplesmente cortar o zero, se você quiser, né? Você pode simplificar esse zero com esse e esse com esse, né? Porque ao invés de fazer 20 por 50, você faz 2 por 5. Daria para simplificar mais, mas vamos deixar assim. Lembrando lá da escola, quando você tem várias frações, né, uma multiplicando a outra, a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aí, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Tá? Então, várias frações multiplicando, numerador com numerador, denominador com denominador. E agora, a gente multiplica cruzado, né? Quando você tem uma igualdade, né? Então, a gente vai fazer 6 vezes x é igual a 120 vezes 40. Eu poderia simplificar mais depois, mas hoje eu vou só fazer continha. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Tem 2 zeros, acrescenta 2 zeros aqui. Quando você tem um número multiplicando de um lado de uma igualdade, ele pode passar para o outro lado dividindo. Estou gostando, o pessoal está lembrando. Que chique. Porque hoje em dia o que acontece? Tem que fazer uma conta, o que você vai fazer? Vai pegar uma calculadora, né? E concurso não tem isso, né? Inclusive, é interessante quando vocês estiverem fazendo o curso, na hora que vai estudar, né? Porque geralmente muitos de vocês vão fazer à noite, né? A noite termina o quê? 10h30, né? Aí você vai para casa, come alguma coisa, aí de 11h30 até 3 da manhã você vai ficar estudando, não é isso? Aí a hora que você for estudar, evitar de usar a calculadora, porque como na prova não pode, né, você tem que treinar a fazer conta. E a matemática não é igual essa matéria que teve antes, tal de português. Português você vai lendo, você vai decorando. Na verdade você não vai decorar a regra, você vai decorar exceção, né? Porque uma regra, 220 exceções, não é isso? Né? Tem matéria mais teórica, né? Eu não sei todas as matérias de edital de vocês, mas vai ter parte de direito aqui? Né? A parte de direito, você dá para procurar ler, né? Decorar, dá para você guardar. Agora matemática só lendo não dá. Você viu fazer, que legal, ficou bonito, ele fez. E na hora de fazer? Então a matemática, ela é um pouquinho diferente. Você tem que fazer, tem que treinar, tem que fazer exercício. E na hora que estiver fazendo, né, pega essa calculadora, põe numa gaveta, tranca e não procura usar. É claro, quando você está bem, já está treinado a fazer conta, tudo bem, pode até usar, mas acredito que a maioria aqui já está parada faz um certo tempo de estudar, né? Então não está com aquela prática de fazer cálculo. E a matemática tem que fazer conta, né? Mas por que vai cair na prova? Passou 6 aqui dividindo, né? Não é assim?
X é igual a 4800 dividido por 48 por 6. 6 vezes quanto que é 48? 6 vezes 8. Aí, a tomada do 8 é fácil. Quero ver do 7. 6 vezes 8, 48. Diminuiu, deu 0, né? Sobrou 2 zeros, só acrescentar aqui. X é igual a 800. A unidade, né? Sempre, também que aqui é dias, aqui é dias. Aqui é aluno, aqui é aluno. Então aqui é quilo, aqui também vai ser quilo. Né? A unidade é a mesma que vai acontecer, 800 quilos. Né? Então a resposta é a letra letra A de acertando, gente. Por que é a letra A? Eu falei que isso aqui estava cheio de pegadinha. Porque a pergunta: a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado. O prazo estipulado é o prazo de 30 dias. E em 30 dias ele não arrecadou só isso, ele arrecadou mais 120. Agora, isso aqui eu achei meio sacanagem deles. Por quê? Você faz tudo, você consegue fazer tudo bonitinho. Aí acha 800, você vai babando, né? Oba, tá? Só que aqui ele teve mais uma pegadinha. Dá 920. Então esse exercício é um exercício de regra de 3 difícil. Por que ele é difícil? Não é que ele é difícil, mas cheio de coisas, cheio de detalhes, né? Então, primeiro, isso aqui cai muito, a maioria já cai aqui, né? Já coloca 12 quilos. É claro que a hora que você chegar, você vai ver lá, vai ter dado 80, né? Em vez de 800 vai ter dado 80. Você vai ver que tinha coisa errada, mas antes de você voltar, né? Então a primeira pegadinha seria aqui. A outra foi mais fácil, aqui o número de dias 20, né? Porque como trabalhou 10 para 20, para 30, ficou faltando 20, né? O número de alunos também não foi fácil, porque ela falou que aumentou de mais 30, né? Então foi para 50. Só que a pior de todas é essa aqui, ó. Isso eu achei muito sacanagem, que você está numa prova, nervoso lá fazendo, você chegou na resposta, né? Você vai marcar. Mas tem que ler direito o enunciado. Na hora que lê o enunciado, você tem que ir grifando algumas coisas, né? A quantidade de alimentos no final do prazo, né? É complicadinho isso aí, né? Então, o que a gente vai fazer muito é trabalhar essa interpretação, né? A conta, se você treinar, né? Se você fizer, você vai pegando o jeito, você vai voltar a relembrar isso, né? Mas a interpretação é o que pega mais, é o mais complicado, né? Então a gente vai procurar trabalhar bastante isso. Tá ok? Tranquilo? Bonitinho? Então uma das matérias, né, que está no conteúdo é a regra de 3. Não é difícil, mas tem alguns exercícios chatos. Durante o curso, a gente vai trabalhar bastante tipos de exercícios que a banca cobra, né? O professor de português, não sei se ele já falou, mas cada banca tem um jeito de trabalhar, né? Então não adianta eu vou fazer uma prova elaborada pela FUMAC, estudar todas as provas da Cesgran Rio, por exemplo. Pode-se fazer algumas, né? Mas tem que focar em como que a banca cobra. Tem muitas vezes, né? Esse ano a prova é de uma banca, o ano anterior foi de outra, né? Então, às vezes não adianta você pegar provas anteriores. Bom, outro conteúdo que vai ser cobrado, ele... Depois eu desço. Deve ter um negocinho para descer aqui, não tem? Tem, mas eu não estou muito afim de... a gente levanta atrás. Isso chama-se raciocínio? Lógico, muito bem.
viu? Daqui a pouco cai tudo isso aqui. Bom, essa questão aqui, ela está dentro de dois conteúdos. Dentro do raciocínio lógico, a gente tem uma coisa chamada sequências, né? O que são sequências? São números, não somente números, mas pode ser outras coisas, ordenadas numa determinada ordem, né? Aí na sequência tem que descobrir a ordem. E dentro de sequências, você tem as progressões, chamada progressão aritmética e progressão geométrica. Eu vou resolver esse exercício aqui mostrando para vocês um raciocínio, tá? Não é um raciocínio fácil, mas é um raciocínio que a partir dele a gente depois chega numa fórmula, aí a gente acaba usando. E esse exercício é simples, né? Porque dá tempo de fazer manualmente, somando um por um, mas a ideia não é essa, porque aqui está 30 dias, se ele falasse 2.500 dias, ele ficaria mais complicado. Então eu vou mostrar um determinado raciocínio que a gente vai usar aqui. E a partir desse raciocínio a gente cria uma fórmula depois. Tá? Então isso está dentro de dois conteúdos, sequências e progressões. E ele diz o seguinte: Flávio ganhou um cofre e resolveu poupar, colocando nele no primeiro dia uma moeda de R$1. No segundo dia, 2 moedas. No terceiro dia, 3 moedas e assim sucessivamente. Completados 30 dias, quanto o Flávio terá acumulado no cofre, né? Então ele não quer o quanto que ele colocou no 30º dia, que foram 30 moedas, mas eu quero a soma total. Esse aí, na prova, você pode fazer, né? 1 mais 2 mais 3, só que é um método que você vai gastar tempo. E mais uma vez, se ele tivesse falado que ele ficou durante 2.000 dias, não tem como, né? Então vamos ver como a gente pode pensar nisso daí. Bom, vamos jogar. Só um pouquinho, antes de jogar para lá. Todo mundo com saudades de aula de matemática. Ela já falou que já está quase chorando. Para encarar concurso não tem que olhar muito isso, né? Tem que procurar dedicar. Às vezes, se você não lembra muito, procurar livros de escola mesmo para lembrar alguma coisa, né? Mas é dedicação mesmo, né? Concurso não é fácil, está cada vez mais difícil, mas a hora que você entrar, valeu a pena, né? E muitas vezes quando você faz um concurso, a maioria não fica parado, né? Procura fazer outros, né? Mas você faz um concurso para ganhar um X, depois você vai aumentar. A maioria das pessoas que fazem concurso não para, não. Podemos? Então eu vou mostrar para vocês um determinado raciocínio. Vamos passar para cá. E agora, hein? Vamos tirar o calço. Tchan, tchan, tchan. Bom, isso aqui seria uma sequência onde no primeiro dia ele guarda uma moeda, não é isso? No segundo dia ele guarda 2, 1, 2, 3, 4, aí no último vai ser 30, 27, 28, 29 e 30, né? Então seria uma sequência. A gente